Olá, eu sou Rosemary Viana, estamos começando mais um programa na Sala com a Rose. E hoje nós vamos ter entretenimento, cultura, educação, política, o nosso momento pet, também vamos ter o nosso momento literário. Também vamos ter dica de beleza e saúde com a doutora Patrícia Valéria. Você que está aí, mulher, fique ligado! Eu no meu sofá e você em qualquer lugar conectada comigo na Sala com a Rose no ar! Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. Hoje vou botar até meu óculos, que esse currículo eu não consigo falar sem botar meu óculos. Estudou pedagogia, olha só que currículo, filosofia, geografia, fez graduação na UERJ, pós-graduação e mestrado e foi professor da Fiocruz. Hoje ele trabalha com o deputado Alan Lopes. Nós estamos recebendo aqui na Sala com a Rose o nosso maravilhoso Fernando Senzala. Como vai, Fernando? Um prazer imenso estar aqui com você. É grande alegria estar aqui neste momento conosco. E eu queria já começando, né, depois de um currículo desse maravilhoso, Fernando, eu queria saber um pouquinho da tua história. Me conta aí como foi essa tua trajetória. Me conta aí como tudo começou. Primeiramente, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço novamente aqui o convite. E, bom, sobre a minha trajetória, né, é uma trajetória longa, porque são 44 anos de vida. Sim, imagino. Dá uma pincelada pra gente. Bom, eu sou daqui do Rio de Janeiro, né, originário da Zona Norte, morador do Engenho de Dentro, nascido e criado. Filho mais novo de 9 irmãos, meus pais baianos, nordestinos, né, que vieram para cá ainda na década de 50, se eu não me engano, na década de 50. Foram moradores do Morro de São Carlos, lá no Catumbi, e só depois, na década de 70, no meio para o final da década de 70, que eles mudaram para o bairro que eu moro até hoje. Minha mãe vai fazer 91 anos semana que vem. Caramba, que lindo! Parabéns, dá um beijo nela. Como é o nome da sua mãe? Eunice, Dona Caramba. Eunice. Dona Eunice, um beijo pra você. Então, eu sou temporão, né? Vai fazer 91, meu pai já é falecido. E meus irmãos, eles moram em vários lugares diferentes. Né? Aqui no Rio também tem um irmão que é professor universitário. Ele agora é professor da Universidade Federal de Pernambuco, meu irmão é engenheiro químico. Eu tenho um irmão bombeiro, tenho um irmã enfermeira, enfim, é uma variedade de profissões dentre os 9. E fomos criados ali na Zona Norte, né, com muita dificuldade ali de pai e de mãe, mas eu, como mais novo, tive algumas vantagens, né, que o irmão mais novo tem. Alguns privilégios do caçulinha, né? Alguns privilégios de caçula. E fui pautando a minha trajetória dessa maneira. No início, né, a gente tem aquele sonho, né, do jovem da Zona Norte, do jovem do subúrbio, que quer jogar bola. O jovem do subúrbio, ele quer ser um esportista, né? Sim, sim. Antes de qualquer coisa. Mas eu nunca tive problema na escola, então isso também foi uma coisa importante, porque juntou o prazer de estar na escola, foi uma época muito boa, os professores eram outros professores, tinha uma aula mais, uma disciplina um pouco mais exigente naquela época, sim, sim. Né, final década de 80, 90, e também a exigência dentro de casa, né, a cobrança de pai e de mãe, e o auxílio dos irmãos mais velhos alfabetizando. Então, quando eu fui para a escola, eu já era alfabetizado, eu já sabia ler e escrever. Ai, que legal! Então, assim, deixa só a gente dar uma parada aí. Achei já muito interessante. Você vem de uma família de 9 irmãos, né? Que a gente, 9 comigo. Com você é o caçula, e nessa tua trajetória a gente vê que também a questão familiar é pautada como uma questão de um auxiliando o outro. Isso fez muita diferença pelo que eu estou vendo na tua vida. Fora que você falou uma coisa importante, né? Que a gente tem que deixar, às vezes, isso claro.
Você, o garoto do subúrbio, que não foi jogador de futebol. Bacana. Me conta um pouco disso. O que te levou a ser um professor universitário? Ao longo da minha trajetória, né, familiar, eu já tenho um irmão que é professor universitário. E aquela velha história de que o exemplo arrasta, O né? exemplo arrasta multidões. Perfeito. Então a gente, eu já tinha ali, né, na família a possibilidade de dar uma continuidade mais extensa aos meus estudos, porque eu já tinha uma referência na família e essa referência também não só me ajudava, né? Assim, não só ele, mas todos os outros irmãos, no sentido moral, disciplinar, mas também no sentido financeiro, né? Porque a gente vê que muito jovem de subúrbio, ele não é professor universitário, ele não é jogador, ele não é, muitas vezes não se realiza em nenhum tipo de profissão, porque ele tem que trabalhar desde muito cedo. Eu tive esse privilégio, apesar de também trabalhar desde jovem, né? Mas tive uma possibilidade mais, digamos, uma infraestrutura um pouco melhor, né? E isso te ajudou a alavancar, né? Me ajudou a alavancar, porque no início eu fui estudar na Universidade Rural, lá em Seropédica. Seropédica eu conheço. Então, para me manter lá, tinha uma dificuldade. Um custo, né, também. Custo alto, no qual um curso que eu fazia, ele era integral, eu não me formei, eu saí, né, eu fazia economia, mas aí eu também não me identifiquei muito com a área, né? Isso tinha que acho que 22 anos, 20 anos, não lembro agora exatamente, mas eu saí, né, de lá porque tinha um custo de aluguel de casa, eu não morava no alojamento e de não trabalhar. Eu preferi até não onerar tanto. Dar uma parada, família, né? Uma parada estratégica, que eu sempre chamo. Essas paradas, Fernanda, são paradas estratégicas, que eu sempre digo. Porque às vezes é uma parada para você alavancar para outro momento da vida, né? E aí você falando sobre isso, sobre sua trajetória, como foi, né? Essa tua primeira tentativa, né? Da universidade, uma pública também, né? Diga-se de passagem. Vendo tudo isso, eu estou pensando aqui, né, nessa tua trajetória. Eu sei também que você tem um livro, você escreveu 2 livros, e eu fiquei muito feliz. Você pode falar um pouquinho desse teu livro pra gente? Claro, é um prazer para mim. Esse aqui, né, esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado. Só que... Explica isso, agora fiquei curiosa. São alguns elementos da minha tese de doutorado que não estão na tese. Porque ao longo da escrita da tese, os temas mais polêmicos e que, na verdade, confronta, né, o que os movimentos negros, né, você pode ver pelo título, né, Abrindo a Caixa Preta, os movimentos negros e globalismo. Perfeito. Esse título, quando eu vi, me encantou. Por isso que eu queria saber um pouco mais, até o nosso público também entender, né, o que é isso, o que permeia por dentro desses movimentos, o que a gente, enquanto fora disso, não sabe o que acontece. Você está colocando aí no livro algumas coisas para a gente esclarecer, porque hoje a gente precisa esclarecer. As coisas hoje precisam ser transparentes. E o nosso público, com certeza, ele quer saber muito, mas muito desse livro. Vamos lá, Fernando? Então, eu tive que... A minha tese de doutorado, quando eu fui para minha qualificação, eu tinha quase 500 páginas escritas. Porque eu comecei a escrever desde o início... Da tua graduação? Desde o início do doutorado. Eu fiz de 2016 a 2020 lá em Fortaleza. Então, quando eu fui morar em Fortaleza, eu já de início, a minha orientadora, ela cobrou que eu já começasse a fazer algumas pesquisas relacionadas à tese. A minha tese, ela não leva esse título. Qual é o título da tua tese? A minha tese é sobre a Conferência de Durban e os desdobramentos das políticas públicas para a população negra, políticas públicas educacionais.
Então, eu fiz um estudo comparativo entre Brasil e Uruguai. Então, desde o início, eu já comecei a escrita. Eu fui para Brasília, passei um mês em Brasília, pesquisando, conversando com as pessoas lá no MEC. Depois eu fui para o Uruguai, fiquei mais 40 dias no Uruguai, pesquisei, conversei com as pessoas lá. Enfim, fui escrevendo a tese. Só que, ao longo dessa escrita, eu fui estudando outros referenciais, que são referenciais, digamos, o índice acadêmico, né? Algumas coisas que a universidade ela oculta, omite do estudante. Então, ao longo desse tempo todo, eu comprei bastante livros, eu adquiri, eu morando no Ceará, os livros chegavam no Rio, aí eu só podia, quando eu vinha no Rio, eu pegava os livros e estudava, mandava, aí comprava alguns, mandava pelo correio, e eu fui lendo, e aquela escrita foi me influenciando, todos esses outros referenciais, foram me influenciando a ponto de eu mudar um pouco o foco da tese no sentido da crítica aos movimentos negros. Porque o entendimento, o que eu vou chegar aqui, a minha conclusão do livro, é que justamente os movimentos negros eles foram, ao longo do tempo, sendo cooptados pelos globalistas, pelos grandes empresários internacionais que foram comprando movimentos negros e foram, a partir deles, engendrando uma agenda política minoritária, que hoje a gente chama política e partidária dentro dos movimentos, né? Eu fui justamente me desdobrando, né? O que seria isso, como que isso entrou na educação brasileira, no sistema formal de ensino, e foi, ao longo de todos esses tempos, ao invés de ser tratado com políticas públicas educacionais, virou politicagem. Então, saiu totalmente o foco, né, Fernando? Totalmente o foco. Na realidade, isso é muito preocupante hoje. E aí, partindo desse princípio, hoje, perante todo esse trabalho teu de estudo, foi um estudo assim extenso, né? Pelo que eu vi, você rodou o Uruguai, você foi para outros países, foi para Brasília. Isso demanda tempo, isso demanda também uma parte financeira muito grande. E hoje, Fernando, o que você me diz, depois de você ter lançado o teu livro, depois de você ir a fundo, né, nesse ponto, e hoje, como você vê os movimentos sociais no Brasil? Os movimentos sociais, eles são cooptados, é a conclusão que eu chego no livro, porque assim, isso não serve só para o movimento negro. O movimento negro, ele é o movimento social mais antigo do Brasil, né? Sim. Os outros movimentos, eles vêm depois e vêm muitas coisas a reboque do movimento negro. Os movimentos sociais, eles se institucionalizaram a partir de quê? Essencialmente, da política universitária. No ano de 1968, você tem no Brasil a reforma da educação superior. E a reforma da educação superior, o que ela faz? Ela amplia o número de vagas, o número de cursos, carreiras novas vão surgindo e vai sendo uma virada de chave para todos as pessoas que já vinham militando antes, esses personagens se institucionalizarem e institucionalizarem as pautas deles através de quê? Através dos currículos escolares. Eles vão institucionalizando as pautas através das disciplinas, dos currículos. Então, você tem uma confluência, depois, sobretudo, do final da década de 90, né, que aí você tem a quebra do socialismo real, né, no mundo, a quebra do muro de Berlim, né? O que você vai ter? Você vai ter todos esses movimentos eles sendo abraçados pela ONU e eles entrando nas instituições e também na instituição jurídica, na lei, através das leis e através da educação institucionalizada. Tanto é que o Brasil, logo em seguida, o que o Brasil faz? Ele promulga a LDB. A LDB, 1996. Eu sei, 96, né? 96. Então, tudo isso, eles vão colocando todas essas caixinhas e aí acontece um movimento que para mim, né, é a virada de chave para a institucionalização, para a radicalização desse movimento nas instituições, que é a Conferência de Durban, que aconteceu em 2001 na África do Sul,
E aí que eu trato desse livro, porque depois dessa conferência é onde os governos de esquerda eles institucionalizam dentro do MEC. Surge no MEC uma secretaria chamada SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão. Quando essa secretaria ela surge no MEC, você tem uma ampliação dos temas transversais da educação a partir dos currículos. Então hoje, por exemplo, se você pensa em educação de jovens e adultos, você não tem mais uma questão curricular de disciplinas duras, né? Que seria matemática, geografia, história. Você formal, tem, né? Formal, você tem um currículo oculto, né? Dentro das 4 ramos do currículo, né? Mas o que se forma é justamente essa coisa bem paulo freireana, do saber do aluno. E aí os temas transversais, eles se sobrepõem à disciplina formal. Então, você falando isso tudo, eu fico aqui pensando e a gente tem muito mais coisa para falar. É um tema extremamente profundo, mas agora, Fernando, aguenta um pouquinho que nós vamos para os nossos comerciais. Sem tempo de mexer nas suas redes sociais, precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Você lembra? Da primeira bicicleta, da primeira aula, do primeiro gol, o primeiro olhar, o primeiro beijo, o primeiro amor, Do primeiro emprego, da primeira casa que você morou, do primeiro dia, da primeira amiga, do primeiro show. todos os momentos que passamos juntos, não dá pra esquecer. Não estamos sós e entre nós, primeiro vem você. Vem pra economizar, isso aqui tá bom demais. Vai um arraial pra seu bolso se alegrar. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Pra recomeçar, de onde nós erramos, nos chama pelo nome. Sara as feridas, limpa o coração, relembra a esperança, no lugar que os santos hão de adorar. No lugar que os santos hão de o adorar. Oi, Rose, olha eu aqui de novo, invadindo a sua sala, trazendo uma notícia pet, uma dica pet para você que está em casa hoje aí assistindo a Rose na sua casa. Olha só, Rose, muitas pessoas escreveram pra gente perguntando sobre alimentação pet.
o que eu dou pro meu cachorrinho, pro meu gatinho comer, que não vai fazer mal para ele. E agora vai uma dica incrível para você. Se você acha que está economizando comprando aquela ração mais baratinha, eu tenho uma notícia para te dar. Péssimo negócio. Escolha rações com mais qualidade. O seu animalzinho vai comer menos e você vai economizar no final também, mas ele vai ficar mais nutrido. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Rações como essa aqui da FanFood é uma ração premium que ainda vem com um monte de produtos naturais nela. Ela tem uma proteína de alta qualidade e tem espinafre, cenoura, batata, frutas, batata doce, ervilha e muito mais. Rações como essa podem alimentar melhor o seu animalzinho. Mas Pedro, eu não tenho um cachorrinho, eu tenho um gatinho. Da mesma forma, o seu gatinho precisa. E uma dica agora para você que está em casa. Pega essa dica, hein? Ó, escolha produtos úmidos para o seu gatinho. Aqui, por exemplo, eu tenho comigo o Creamy da Truly. Esse creme é maravilhoso e o seu gatinho vai agradecer muito. Quer saber mais dicas como essa? Não perca aqui o programa Na Sala com a Rose, tá bom? Tô esperando você na próxima dica. Vem! Oi, Rose, estamos aqui novamente e para você que está na Sala com a Rose, nós vamos falar sobre o segundo pilar da depressão. A saúde mental, ela é um tema assim, muito relevante mesmo. E ela pode ser fracionada para você entender melhor esse assunto. O diagnóstico, ele acontece quando você é levado até o psiquiatra. Pode ser que você vá sozinho, pode ser que você vá acompanhado com um amigo, com um primo, não importa. O importante é a chegada até o psiquiatra. E o psiquiatra, ele vai ter aquela conversa, sabe, muito aberta com você. E é importantíssimo que você, Heloísa, eu não estou num quadro de depressão, mas que você conhece uma pessoa que esteja nesse quadro, é você alertar ela o seguinte, fala tudo. É o momento de você falar tudo para esse profissional. Fala o que você está sentindo. Pode ser um assunto que não tem uma conexão, mas você precisa falar, porque é nesse momento da comunicação que ele vai identificar. E aí, ele identificou, pela expertise dele, pelos anos que ele já vem tratando pessoas com depressão, o que ele vai fazer? Ele vai pedir os exames. Por quê? Ele já detectou, ele já percebeu que você está com um quadro depressivo. E essa é a dica da Heloísa Lima. É com você, Rose. Voltando aqui com o Fernando Senzala, vamos dar continuidade a esse assunto extraordinário, esse assunto muito profundo e com certeza vocês que estão aí do outro lado estão curiosos para saber muito mais coisas. Então, continuando aqui, Fernando, a nossa entrevista, assim, hoje, o que você pode me dizer o que a gente pode melhorar no Brasil a respeito sobre a tua tese e sobre o Brasil? Bom, a minha tese, ela ficou um pouco para trás, né? Já cresceu outras coisas, mas o bom é isso, quem estuda é isso, né? Tá sempre indo além, né, Fernando? Ela ficou um pouco para trás porque ela se desdobrou nesse livro aqui. E é uma coisa assim, eu gosto desse tipo de assunto porque a universidade hoje, e aí, se me permite, eu vou fazer esse gancho, né, com a minha tese. Por que a minha tese ficou para trás? Não é só, conta isso aí. Não é só porque eu lancei esse livro. Sim. Ela fica para trás e eu lancei esse livro justamente porque a universidade, ela já de um bom tempo para cá, ela trabalha com acordos políticos. Por que as universidades trabalham com acordos políticos hoje? Bom, isso está aqui, né, consta no meu livro. Fala um pouco, não precisa falar tudo para as pessoas comprarem teu livro, né, os telespectadores. Eu vejo a universidade hoje, e isso acontece de fato, né, as pessoas que têm um pouco de honestidade intelectual. Honestidade, para aí, amei esse texto. Honestidade intelectual, muito bacana. Elas sabem que as pesquisas na universidade hoje, elas são a maioria direcionadas já para produzir um determinado discurso. Então, quando você produz um discurso, você mata, né, a ciência, você mata a pesquisa.
né? Como que você sabe já determinadamente aonde você vai chegar numa pesquisa acadêmica? Isso não existe. Então, o que tem sido produzido hoje são realmente acordos políticos entre o professor, o aluno, a própria política universitária E a universidade. e os movimentos sociais que atuam dentro das universidades já de bastante tempo, diria desde a década de 70 até hoje, com uma intensificação a partir dos anos 2000. E para quebrar um pouco esse discurso, eu resolvi pegar a minha tese, aí por isso que eu digo que a minha tese ficou um pouco para trás, porque eu resolvi pegar, quebrar aquilo que me fez ter a titulação e o que me impediria, Sim. e introduzir no livro aquilo que me impediria de ter a titulação, que é a crítica aos movimentos negros e a crítica à política universitária. Então, os acordos políticos, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, é o que permeia a política universitária e o que retroalimenta, se me permite, Já permiti. o caos social, né? Porque é o que pauta a cultura, o que pauta a arte, é o que pauta, enfim, todo esse mainstream cultural que tem no Brasil, sai da universidade. E assim, quando você fala isso agora, na realidade, pensando na tua tese e no livro, agora vamos fazer um paralelo entre os dois, porque eu pensei o seguinte: você não poderia ter especificado esse assunto na tua tese, senão você não saía doutor, né? Esse foi um ponto. Foi isso que eu entendi? Exatamente. Muito dificilmente isso aconteceria. O caos social, cultural. Me fala um pouquinho disso. Bom, eu havia dito que existe um trânsito, né, entre o que se produz na universidade e o que se vivencia na prática, que conduz a várias dispersões no sentido da cultura geral do país, né? Eu quero dar um exemplo aqui, que é o exemplo do show da Madonna. Vamos pensar no show da Madonna e pensar que nesse show da Madonna você tinha um telão com várias figuras que são figuras que aparecem massificadas dentro das universidades. Por exemplo, Paulo Freire e Che Guevara. Duas figuras que elas não fazem parte do universo informal, né, das pessoas que estão trabalhando no sinal, do favelado, dos camelôs que estão ali, mas eles criam uma identificação direta por estar dentro de um show, né, que é um show business que foi mundial, muito né? mundial, muito divulgado, e a todo momento sendo exposto ali, causando uma identificação direta entre essas pessoas. E aí, assim, mas qual é a real história desses dois? Estou trazendo só eles dois como importante. um estandarte aí para a gente falar. Quando a gente pega, por exemplo, o Che Guevara. Che Guevara, médico argentino, participou da Revolução Cubana. Che Guevara, nos diários dele de motocicleta, ele diz o seguinte, né, eu não sei de cabeça a citação toda direta, mas grosso modo o que ele fala? Ele diz que os negros, eles não tomavam banho e tinham um cheiro forte e que não tinham a mesma disciplina dos europeus de poupar dinheiro e por isso eles viviam na miséria. Ou seja, a miséria das pessoas negras, para ele, é segundo a raça delas. E não segundo uma... e não pode generalizar, né? Ele fala generalizadamente isso, e não segundo culturas que vão variando, enfim, de local para local, de acordo com as circunstâncias. Então, assim, quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas têm o Che Guevara tatuado, por exemplo, usam camisas e sabem disso? Então, assim, elevam a bandeira de uma pessoa que, sim, cria um caos cultural, porque o racismo é crime. E o racismo, ele é uma coisa totalmente defenestrável, né? Ou para falar numa linguagem mais popular, né? É algo que não é aceito mais dentro da nossa sociedade. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Então, esse caos social, né, cultural que eu falo, é porque existe uma indústria cultural que fomenta determinadas bandeiras, determinados ícones
que não são bem aquilo que se vende. E o que leva a isso? Por exemplo, vou continuar no show da Madonna aqui. Vai continuar com o Paulo Freire? No show da Madonna, sem me estender muito. Todos os grupos, esses grupos dos movimentos sociais, que reclamam, por exemplo, racismo estrutural ou esse tipo de coisa, eles se mantiveram calados durante todos esses tempos sobre a objetificação do corpo negro no palco da Madonna. Todas as pessoas que estavam ali naquele palco, os dançarinos, eles estavam numa posição de sexualização dos próprios corpos. E por que isso não foi dito? E aí eu não quero nem entrar no assunto. É profundo, pois né? do dinheiro público empregado para fazer isso. Porque ao passo que você tinha um problema no Rio Grande do Sul, das enchentes acontecendo ali concomitantemente, você tinha uma superprodução da Madonna na praia de Copacabana com todo esse aparato técnico, né? Foi um aparato técnico, um investimento milionário, né? Assim, houve aí uma dispersão muito grande, né? Uns achando maravilhoso, outros não, mas você colocou bem, né? Quando se fala realmente do que aconteceu ali. Eu acho assim, você foi a perfeição na tua colocação sobre esse show. Eu acho assim, você tem autoridade para falar isso. Estamos chegando ao final, essa é aquela horinha que a gente chora, né? Mas, antes da gente finalizar o nosso programa, deixe uma mensagem para o nosso público. Eu sei que você tem uma mensagem especial para o nosso final de programa. A minha mensagem para você que está nos assistindo é que não tenha medo de ser você mesmo. Que você pense sempre naquilo que você quer deixar como legado para o mundo e para as pessoas que te amam, para as pessoas que confiam em você, para as pessoas que investem em você. A honestidade, ela é um exemplo que arrasta. E quando nós deixarmos de existir como matéria, né, e tornarmos só lembrança para as pessoas que ficam, vamos deixar uma lembrança positiva, fazer com que essas pessoas, quando a gente aparece, quando nós aparecermos no sonho para elas, ou quando elas pegarem algo que a gente deixa materializado aqui, como um livro que eu estou deixando, vejam isso como algo positivo e não algo que a pessoa vai lembrar de você e vai falar, pô, aquele cara, o que ele deixou aqui de positivo? Não consigo lembrar de nada. Então a minha mensagem é essa. O meu livro está disponível pela plataforma Wiclap, também ele está disponível na Amazon, e o link ele fica lá na minha bio do meu Instagram é Fernando Senzala, tá? E eu estou sempre disponível aí para trocar ideia, para receber críticas e elogios. Estamos lá no gabinete do deputado Alan Lopes, 11º andar da Alerj, faço parte da Comissão de Educação, e se alguém quiser um estreitamento um pouco mais particular, no sentido de conversar pessoalmente, pode ficar à vontade que a gente recebe todos vocês lá. Chegamos agora ao nosso momento da dica de beleza e saúde. Vamos chamar a nossa linda, a nossa querida doutora Patrícia Valéria. Fala aí, Patrícia! Olá, tudo bem? Estou aqui no programa Na Sala com a Rose, dessa maravilhosa, e eu estou aqui novamente para dar dica para vocês de saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre o cortisol. Gente, mas por que todo mundo fala do cortisol? O cortisol, ele é um hormônio, famoso hormônio de estresse, mas não é não. A gente precisa do cortisol para estudar, para trabalhar. O único problema é que quando dá às 6 da tarde, o cortisol ele precisa diminuir para começar a produção da melatonina. Para quê? Para termos um sono maravilhoso, e na noite de sono, né, é que produz vários hormônios que regulam o nosso organismo. Eu sou a doutora Patrícia Valéria, aqui no programa Na Sala com a Rose. É com você, Rose.
Gente, nem eu sabia disso. Hoje a doutora Patrícia Valéria se superou. Olha, vocês hoje pegaram a nata. Essa é a dica de hoje, ó, guarda como dica de ouro para você, tá? Agora vamos ao nosso momento literário. Vamos falar do livro do Fernando Senzala, Abrindo a Caixa Preta, Os Movimentos Negros e o Globalismo. Gente, esse livro é especial, ele já está disponível. Se você viu a entrevista, se não viu, vai no YouTube e olhe, porque aqui tem dicas importantes. Isso aqui é um estudo de muito tempo. Adquira o seu. Gente, estamos chegando ao final. Esse final é sempre mais dolorido. E vamos agora agradecer o doutor Fernando. Doutor Fernando, eu quero agradecer, que a sua agenda é muito cheia. Nós lutamos para ter você aqui. E obrigado por tudo. E eu quero já lhe reiterar um novo convite para você ouvir. E escreve muitos outros livros, que a gente precisa desses livros, a gente precisa de conhecimento. O conhecimento liberta, né? Já tem essa frase. Estamos finalizando. Obrigada pela audiência. Siga nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, pode no Facebook, no Instagram, e você vai ver o programa na íntegra. Eu aqui no meu sofá, você em qualquer lugar, se conectando comigo na Sala com a Rose. Fica por aqui. Até o próximo programa.